Flamengo que tem reforços aí contra o Vasco, né? Que não atuaram contra o Bangu e que podem atuar na semifinal contra o Vasco. A gente colocou o Thiago Maia e o João Gomes no time titular, mas a gente tem os retornos aí de Andreas Pereira e William Arão, tá? Que voltaram após a suspensão com o terceiro cartão amarelo. Eles treinaram normalmente e estão à disposição do técnico Paulo Souza para a semifinal. Passar para vocês que a última parcial de ingressos tinha sido de 30 mil, né? 30 mil ingressos vendidos e a gente agora já deve estar na casa dos 38, 36, entre 36 e 40, né, mil ingressos. Acredito que a lotação máxima de 52 mil possa chegar. Acredito que a gente possa ter perto disso. O Vasco vacilou na venda dos ingressos, deu mole, né? Dificultou ao máximo, né? Sistema muito ruim. Isso aqui dá o clube mandante que não sabe se estruturar para vender ingressos para uma semifinal. E aí, um jogo que era para estar lotado no Maracanã corre o risco de não estar. Mas o público, né, vai ser bom. O público vai ser bom. E a gente também quer trazer para vocês aqui uma informação importante sobre o Fabrício Bruno, né, que ele chega às semifinais com bons números aí, né, pelo Flamengo. Eu achei interessantíssimo que ao longo de 6 jogos, 5 pelo Carioca e 1 pela Supercopa do Brasil, o Fabrício foi titular em todos. No estadual, por exemplo, justifica aí a confiança depositada por Paulo Souza com muitos desarmes, tá? São 12 desarmes com média de 2,40 por jogo e eficiência de 92%. Ele só fica atrás de quem? Do João Gomes, que soma 23 botes certos, né? E são dados aí do Footstats. E também, atuando pela direita, na linha de 3 zagueiros, o Fabrício não tem os ótimos índices de lançamentos de outros companheiros da defesa, como o Davi Luiz e o Léo Pereira. Davi Luiz tem 15, o Léo Pereira tem 12. Mas ele tem demonstrado boa saída pelo chão quando a equipe está com a bola. Contra o Bangu, na rodada passada, ele acertou 98% dos passes e se tornou o 4º jogador do Flamengo no Carioca com mais acertos no fundamento, com 227 e só ficando atrás de Arrascaeta com 230, Léo Pereira 280 e Felipe Luiz 305, todos com 1 ou 2 jogos a mais no campeonato. E, cara, o Fabrício Bruno tem um início bom no Flamengo, né, gente? Podemos dizer, eu achei ele um cara que passa confiança. E vamos falar do Bruno Henrique também, né? Números do Bruno Henrique, o rei dos clássicos, porque além de ter números maravilhosos pelo Flamengo, o Bruno Henrique, que a gente espera que entre novamente numa boa fase, ele tem 77 gols pelo Mengão, 36 assistências e aproveitamento de 70,4% com a camisa do Flamengo, né? E ele terá mais uma semifinal, né? E em partidas eliminatórias, inclusive finais, ele soma 44 jogos e tem 22 gols. Metade dos jogos ele tem gols, tá? 11 assistências. Então ele é decisivo, ele não é só o rei dos clássicos, não, ele é o rei das decisões. Inclusive contra o Vasco, né, que é o rival desta noite, o Bruno Henrique tem números que chamam muito a atenção. São 7 jogos, tá? Sendo 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, com 7 gols marcados. 7 jogos, tem 7 gols marcados. É impressionante, né? O Vasco é a maior vítima do Bruno Henrique desde a sua chegada ao Flamengo, ao lado do Atlético Paranaense. Então o Bruno Henrique costuma ir muito bem contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense. E foi contra o Vasco também, aquela famosa frase, né? O Flamengo está em outro patamar, naquele 4-4 que acabou sendo o jogo do título do Flamengo, que aquela rodada foi antecipada para o Flamengo, aquele jogo foi antecipado da rodada que o Flamengo foi campeão, que o Palmeiras e o... Eu acho que foi Palmeiras e Grêmio, né, que empataram e o Flamengo foi campeão no dia seguinte de Lima, do Flamengo campeão da Libertadores, dia seguinte campeão brasileiro, mas aquela rodada tinha sido disputada antes. Foi a rodada do Flamengo e Vasco. O Vasco comemorou o 4-4, eles comemoraram o título do Flamengo. O Flamengo foi campeão naquela rodada. Coisas aí, curiosidades, né, de Flamengo e Vasco. Eu quero passar para vocês que o Paulo Souza pode ter um problemaço nas suas mãos, né, para ele administrar, se a diretoria do Flamengo conseguir o reforço tão desejado que é o goleiro. Isso porque
até a ESPN debateu sobre isso, porque o Diego Alves é um dos líderes aí do elenco e tudo mais, era titular, né, passou aí muitos anos como titular do Flamengo, perdeu a posição de titular aí para o Hugo Souza, e com a chegada de um novo goleiro, o Paulo Souza pode ter que administrar o Diego Alves numa terceira opção, né, como terceiro reserva, né, segundo reserva no caso, terceiro goleiro. E isso aí pode ser uma coisa complicada de ser administrada, até por ser um goleiro aí, né, com muito nome, muito status. Mas é o que a gente sempre fala aqui. É melhor pecar pelo excesso do que pecar por não ter. O Flamengo, hoje, está começando a ter muita disputa em todas as posições. A gente trouxe quantos zagueiros o Flamengo tem agora. Fica preocupante até para o Rodrigo Caio garantir a titularidade. Olha só, quando ele voltar da questão da lesão, se recuperar totalmente. A gente tem Fabrício Bruno, tem o Pablo que chegou, o Davi Luiz, o Léo Pereira, o Gustavo Henrique, o Noga, o Cleiton, Rodrigo Caio. A briga é boa. No gol é a mesma coisa. Então o Diego Alves tem que entender que há uma briga por titularidade e que ele pode ser o terceiro e não tem que ter problema nenhum com isso. Eu acredito que ele, como profissional, vai entender isso aí também, gente. Tá? É um problema bom. Aquele famoso problema bom para o Paulo Souza. Quem não queria, né, ter esse problema? É um problema muito bom aí, então, para o técnico Paulo Souza.